E as diferenças entre os regimes do Norte e do Sul ultrapassam a barreira da política. Com economias bem parecidas nos primeiros momentos da separação, hoje a península não poderia ser habitada por países tão diferentes. Além disso, a religião, que é bastante plural e aceita do lado sul do paralelo 38, é completamente proibida do lado norte. Nenhum observador externo se sente convicto o bastante para afirmar se as duras sanções impostas pela comunidade internacional são inteiramente responsáveis por isso. Mas o fato é que nos últimos meses, as duas Coreias avançaram como nunca no campo delicado da diplomacia. Mas, para um ocidental não habituado às questões mais íntimas dos povos coreanos, pode parecer difícil entender a necessidade latente por uma reunificação. Tanto que no final do último mês de dezembro, durante uma reunião particular, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, questionou o colega sul-coreano Moon Jae-in sobre a real necessidade de tal movimento. O questionamento do magnata americano soa razoável, especialmente em um momento em que a agressividade do regime norte-coreano tornou a convivência na península quase insuportável. As relações entre as duas Coreias foram reduzidas a zero por conta de provocações diárias. Os discursos belicistas de Kim Jong-un, vindos do norte comunista, se chocavam duramente com as respostas vindas do sul. Seul intensificou as emissões de propaganda capitalista junto da fronteira com o único objetivo de criar um sentimento de dúvida na população do norte em relação ao próprio governo. Mas, com uma realidade bastante complexa, o presidente Moon teve de perder longos minutos para responder simplesmente que sim, a reunificação é necessária. O próprio Moon Jae-in é filho de refugiados norte-coreanos que fugiram para o sul em busca de liberdade. Além disso, foi eleito prometendo estender a mão a Pyongyang e fazer todos os esforços possíveis para construir a paz na Península Coreana. Além disso, o mandatário liberal sempre foi um dos grandes críticos dos governos conservadores do Sul em relação à posição dura diante da vizinha do Norte. A cada ciclo de reaproximação diplomática, como o que se deu com a participação da Coreia do Norte nos Jogos Olímpicos de Inverno organizados pelo Sul, o tema volta à discussão. Apesar dos altos e baixos nas relações entre os dois países irmãos nas últimas 6 décadas, a reunificação pacífica nunca esteve fora dos objetivos dos dois governos. Mas ninguém sabe bem em que moldes, nem se poderia realmente ser um processo pacífico. O fato é que as constituições das duas Coreias têm fixado o objetivo da reunificação. Depois de intensas negociações, foi assinado um tratado conjunto que dita os 3 princípios básicos para a reunificação: a independência em relação a poderes estrangeiros, o caráter pacífico do processo e, por fim, a grande unidade nacional. Mas rapidamente se percebeu que as divergências quanto à interpretação destes princípios eram instáveis. A iniciativa não saiu do papel, mas a aproximação diplomática rendeu alguns frutos que se mantêm até hoje. Entre eles, se destaca a linha de comunicação militar direta. Além disso, ainda baseado em termos do passado, chegou a ser fixada a hipótese de um futuro Estado unificado de modelo federal. Mas, outra vez, o problema é como chegar lá. Analistas de relações internacionais concordam que as atuais diferenças ideológicas fundamentais entre as duas Coreias tornam difícil uma estratégia de reunificação. Isso porque quando foi assinado o primeiro acordo sobre a União, os dois países não eram tão diferentes como hoje. Na época, tanto o Norte quanto o Sul eram governados por líderes autoritários e as liberdades das populações eram bem reduzidas.
Mas em meados de 1960, a economia liberal do Sul decolou, enquanto o regime comunista do Norte só regrediu. Hoje, a península não poderia ser partilhada por dois países mais diferentes. Apesar de ter uma área menor, a população da Coreia do Sul é praticamente 2 vezes maior do que a do Norte. O PIB per capita é 20 vezes maior para um sul-coreano e a expectativa média de vida tem uma diferença de 10 anos entre cada lado do paralelo 38. Além disso, a Coreia do Sul vive hoje uma democracia consolidada, com vários partidos, uma imprensa forte e livre e um eleitorado cada vez mais exigente. Cenário bem diferente do vivido pela Coreia do Norte, que vive uma dinastia comunista privada de liberdades individuais como um único partido. Num contexto como este, mesmo que a reunificação pacífica pudesse acontecer, os desafios que a nova Coreia unificada iria enfrentar seriam colossais. Os cálculos dos custos econômicos derivados da possível integração variam entre os 40 bilhões e os 2,5 trilhões de euros. A experiência histórica mais próxima é a reunificação alemã, mas apesar das diferenças que existiam entre os dois lados do Muro de Berlim, o abismo entre as duas Coreias é ainda mais profundo e não se resume apenas à economia. Embora 98% dos habitantes da Coreia do Sul sejam etnicamente coreanos, o país não tem uma religião majoritária. De acordo com números oficiais do último Censo de Demografia Cristã de 2005, 46% dos sul-coreanos não manifestam uma preferência por uma religião específica e 15% se declaram ateus. Mas as igrejas no país são cada vez mais populares. Praticamente inexistentes no começo do século XX, as igrejas cristãs coreanas iniciaram um crescimento explosivo na década de 60, por ocasião do fim da Guerra da Coreia. Hoje, de acordo com dados do Instituto Pew Research e da Conferência Nacional dos Bispos da Coreia do Sul, a Igreja Católica possui quase 6 milhões de membros e registra cerca de 75 novas conversões a cada mês. Enquanto isso, do lado protestante, cerca de 170 denominações fazem sucesso entre os sul-coreanos. Por volta de 1980, diante da abertura comercial do país e da liberalização da economia, houve uma enorme expansão dos megatemplos. Hoje, 35 das 50 maiores igrejas do mundo estão em território coreano e recebem quase 200 mil fiéis a cada domingo. A Universidade da Coreia aponta que o país é uma exceção em toda a Ásia. A Coreia do Sul já possui o 3º maior percentual de cristãos da região, e desde o fim do conflito armado entre as duas Coreias, a presença cristã no Sul quase dobrou a cada 10 anos. E o movimento registrou o ritmo de crescimento mais rápido de todos os países do mundo. Comparando os dados da universidade com as pesquisas do Instituto Pew, é possível concluir que os cristãos serão mais de 1/3 da população do país antes de 2050. E além dos cristãos, a Coreia do Sul também possui uma parcela considerável da população adepta do budismo, do taoísmo e do confucionismo. Enquanto isso, do outro lado da fronteira, o quadro é bem diferente. O fundador da nação, Kim Il-sung, nasceu em uma família cristã, mas decidiu eliminar a influência religiosa para governar soberano. Quando Kim Il-sung assumiu a liderança do país nos anos 1940, com a ajuda da então União Soviética, todas as religiões foram banidas. Segundo o modelo socialista de Joseph Stalin, Kim Il-sung mandou fechar e demolir templos e igrejas, queimar livros sagrados e expulsar sacerdotes e missionários estrangeiros no país. A partir de então, eles passaram a ser vistos pela propaganda oficial do novo governo como agentes ocidentais de influência,
uma suposta arma de dominação americana. Números das forças de paz da ONU indicam que naquele ano, cerca de 1,5 milhão de missionários cristãos tiveram que sair às pressas da Nova Coreia do Norte. Pouco depois, o regime começou a divulgar uma ideologia própria, a Juche. O termo em coreano pode ser traduzido como autossuficiência e defende que o homem é o senhor de tudo e que os mestres da construção social são as massas populares. Mas tudo isso sem perder de vista o culto à personalidade de Kim Il-sung. O chamado Presidente Eterno, que hoje aparece em cerca de 40 mil estátuas pelo país, é considerado como um ser divino. Até mesmo o tempo é contado de forma diferente no país. Lá, os anos são contados a partir do nascimento dele, e o ano de 2018, por exemplo, é o 107. Isso porque essa seria a idade do vovô Kim, caso não tivesse morrido em 1994. E a narrativa oficial do governo é quase uma reedição do nascimento de Jesus Cristo. De acordo com a versão oficial do governo de Pyongyang, quando Kim Jong-il, filho do primeiro ditador Kim Il-sung, nasceu, um arco-íris duplo apareceu no céu e uma nova estrela surgiu. Além disso, todas as casas e prédios ostentam uma foto do pai da nação, Kim Il-sung, e do filho, Kim Jong-il. Os dois são venerados até hoje, e os cidadãos oferecem flores às estátuas dos líderes em ocasiões festivas. Tudo patrocinado pelo governo. Duas nações irmãs com raízes idênticas. Dois povos diferentes com um único sentimento: a reunificação pacífica do povo coreano. Realidades tão diferentes e uma pauta única, a reunificação. Eu fico por aqui e volto amanhã às 7 da noite. Até lá!